Terça-feira, 6 de outubro de 2015, está começando o Sala de Imprensa e hoje nós vamos fazer um Sala de Imprensa com um tema diferente. Você tem acompanhado aqui no nosso programa sempre debates políticos, tem algumas pessoas que vêm trazer aqui a sua história, contar a sua história, né, na sua área comercial, empresarial. Nós trouxemos aqui alguns historiadores também e é sempre nessa linha. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente, porque nós temos aqui no Sala de Imprensa hoje a presença do José Emílio de Oliveira, ele que você já conhece da TV Sudeste com o programa Andando com Deus, já está conosco aí há pelo menos 7 anos, né? O José Emílio parou um ano, voltou e você já vê na tela a imagem do José Emílio. Tudo bem, José? Prazer ter você aqui no Sala de Imprensa. Boa noite para você, boa noite para os nossos telespectadores. De fato, foi muito bom ter conhecido a TV Sudeste há cerca de 7 anos atrás. Eu nunca imaginava fazer um programa de televisão, mas graças a Deus estamos aí já esse tempo, né? E é sempre um prazer disponibilizar esse tempo para a TV Sudeste. E um tempo para a obra de Deus também, né? Sem dúvida nenhuma. Especialmente. Sem dúvida nenhuma. Zé Emílio, eu queria que você falasse das pessoas que já acompanham você, inclusive nós tivemos uma oportunidade em Vila Velha, em certa ocasião, coisa de um ano e pouco atrás, que uma pessoa na lanchonete reconheceu você através da internet, né? Então, as pessoas que conhecem, podem te ver hoje no mundo todo através da internet, os vídeos estão lá no nosso canal no YouTube. Aliás, youtube.com/TV Sudeste, você confere todos os nossos vídeos e também os links desses vídeos estão na nossa página no Facebook, né? facebook.com/TV Sudeste, você vê lá todos os links, as fotos, inclusive fotos desse programa também, daqui a pouco já estarão disponibilizadas. A pessoa te conheceu lá e as pessoas de Guarapari te reconhecem na rua, inclusive cobram quando você não apresenta o programa, ou quando demora muito a reprise e tal. Mas eu queria que você falasse quem é o Zé Emílio. O Zé Emílio que as pessoas veem ali é um. Mas quem é o Zé Emílio de Oliveira? O Zé Emílio, alguém poderia olhar para mim e falar quem é Zé Emílio, assim, até de uma forma pejorativa, quem sabe. Claro que isso pode ocorrer na mente, na cabeça das pessoas. E, de fato, ninguém é importante na cidade, enfim. Eu sou goiano, vim do estado de Goiás para o Espírito Santo em 1978. Casei aqui no Espírito Santo em 1980. E nesse mesmo ano, tanto eu quanto a minha esposa, nós convertemos a Cristo aqui. E nunca mais quis sair do Guarapari. Eu penso que, aliás, eu digo que eu abandonei, né, o meu estado. Não que eu não goste do estado de Goiás, mas eu fiz a vida aqui, eu penso assim que eu não tenho que sair. Mas Emílio, nasci na roça, como todo goiano, normalmente é caipira mesmo, caipirão, mas eu quis conhecer outros lugares e acabei aqui em Guarapari. Estou muito feliz em morar em Guarapari e ser agora de Guarapari. Aliás, falar o que te trouxe para Guarapari? Olha, essa é uma longa história. Na verdade, o que me trouxe para Guarapari, na verdade, foi um desejo que eu tinha de liberdade, digamos assim. Um desejo que muito jovem tem, né, de sair da casa do pai. E não sei se tiver uma oportunidade em algum momento, eu posso até falar um pouco a respeito disso, mas eu saí, na verdade, de Goiânia e fui para o Rio de Janeiro. E lá eu sofri muita coisa aconteceu na minha vida. E depois eu saí do Rio de Janeiro e vim para Vitória. Em Vitória eu comecei a trabalhar numa empresa, eu era pintor de parede profissional. Né? Do bom. Eu era bem requisitado. Para você ter uma ideia, com 17 para 18 anos, eu me tornei encarregado de pintura da Extinta Incol, lá em Vitória, trabalhando num prédio que tem ali na Praia do Suave, um dos maiores que tem ali, 19 andares, o edifício Castelo Amaro, ao lado da Secretaria de Educação, bem naquela junção de pistas que tem ali, e foi ali que eu comecei a minha vida em Vitória. Depois de lá eu vim para Guarapari, para conhecer Guarapari e me apaixonei por Guarapari.
E aqui estou. E é difícil sair de Guarapari, né? Depois que Difícil, conhece, muito difícil. como se diz popularmente, quem bebe dessa água é difícil querer voltar, né? É verdade, é verdade. Você falou que você se converteu à Cristo em 1980, então lá se vão 35 anos. 35 anos. E você, há cerca de 10 anos, você faz um trabalho missionário. Sim. Queria te perguntar duas coisas, a gente ouve muito, né? Sobre chamado. Uhum. Então você teve, aliás, você acredita em chamado? Sim, com certeza. E você teve esse chamado, e como é que foi esse despertar? Porque eu inclusive eu assisti a mensagem do último domingo na igreja, o pastor falou de zona de conforto, que é muito bom você estar na zona de conforto, você está na igreja, ser membro, congregar, mas você deve se despertar, entender um chamado e foi para o campo, que não é fácil. Não. Inclusive já acompanhei você numa dessas viagens aí no norte do estado. Mas como é que foi se despertar para esse chamado e cair no campo? Quando a pessoa, eu não sei se eu vou responder exatamente o que você quer, mas o telespectador entender mais ou menos como se deu esse chamado, como eu entendi esse chamado. Eu fui caminhoneiro durante 21 anos, crente, mas sem um compromisso de levar o evangelho, apenas me preocupava com o meu trabalho. E algumas vezes eu fui cobrado, no bom sentido, da minha igreja, da igreja onde eu reúno até hoje, né, a minha presença ali. Por quê? Porque eu penso, irmão Fabiano, eu penso que a pessoa, ela conquista a simpatia das outras, ou conquista o respeito das outras, e não é por imposição, mas pela a forma de falar, pelo aconselhamento, pelo acompanhamento de pessoas que estão necessitadas, doentes, e eu sempre fiz isso mesmo sem perceber o chamado de Deus. E até que uma certa época, alguém chegou em mim e disse: olha, você precisa de prestar um pouco mais a atenção, porque você, ao meu ver, é um chamado de Deus para trabalhar na obra de Deus. Eu não entendi a princípio, mas uma coisa me mexia com o meu coração. E sabe o que é? Eu tinha vontade, muita vontade, desde que eu decidi a Cristo, de, quem sabe numa mensagem, é claro que eu, na minha ignorância ainda a respeito de todo o ministério de trabalho de Deus, eu tinha vontade assim, porque como eu fui tocado pela palavra de Deus, e que fique bem registrado aqui, no dia 2 de novembro de 1980. Então, eu fui tocado pela palavra de Deus quando eu estava ali assistindo um culto, aqui na casa de oração em Kubitschek. Eu gostaria, eu queria ver alguém também com uma mensagem que eu estivesse pregando, que alguém também, assim como eu, abraçasse a fé. Olha só que coisa interessante, não é? Eu fui alcançado, ouvi alguém falar, porém eu tinha esse desejo, eu já nutria isso dentro de mim. E isso é algo que eu não posso explicar, mas eu já sentia isso. E até que um dia, eu estava vindo de uma viagem, eu estava vindo de Manaus, e passando pelo Triângulo Mineiro, que eu sempre passava pela 153, vindo do Belém, mas normalmente passava o Rio Amazonas, vinha até Belém. E quando eu vinha descendo, eu dei carona para um rapaz que trabalhava num posto de gasolina. E eu abasteci o caminhão, e quando eu fui saindo, ele me pediu uma carona, ali na 040, que eu sempre passei por ali, Santa Bárbara do Tugúrio, eu sempre passei por ali, e aquele rapaz me pediu uma carona, e tinha um hino passando no meu, então naquela época, né, toca-fita, não era CD, não era pendrive, não era nada, toca-fita. E eu comecei a falar do evangelho para ele no caminhão, falando a respeito de como eu me converti, como foi,
E antes de chegar na parada dele, ele falou comigo que queria aceitar Jesus como Salvador. E foi para mim uma coisa muito importante, porque eu fiquei assim, como se não acreditasse. Mas ali mesmo no trevo de onde ele ia ficar, eu parei o caminhão e orei por ele ali e disse, olha, você pode procurar uma igreja local por perto da sua casa, onde você se sinta confortável, e vai se apresente ao pastor da igreja e diga que você aceitou Cristo como Salvador. Aquela viagem para mim se tornou algo inesquecível. Então, a partir desse momento, eu comecei a olhar com mais carinho, mas ainda não foi a minha vez ainda. Muito bem, nós vamos fazer um intervalo, essa conversa é longa, né? A gente tem um programa hoje um pouquinho menor, mas pelo visto a conversa é longa. A gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Sala de Imprensa, até já.